Fala galera, aqui é a Bárbara e hoje eu vou estar trazendo para vocês a resenha do livro Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Então galera, sabe aquele livro que te conquista pela capa? É exatamente isso que aconteceu comigo e esse livro aqui. Eu vi a capa do livro sendo compartilhada pelo Facebook da editora, quando ele ainda sequer estava próximo de lançar. Eu fui dar uma pesquisada e tal por causa da capa. A capa chamou muito a minha atenção. E eu vi o pessoal comparando esse livro, né, dizendo que ele era uma mistura de Game of Thrones e Bela e a Fera. Eu, obviamente, quis comprar e conferir se era isso mesmo e se valia a mesma pena e se o livro era tão bom quanto a capa. Porque, sinceramente, pela primeira vez eu achei a capa brasileira muito melhor. Tipo, tá anos-luz à frente da capa americana. E quem teve a ideia de fazer essa capa aqui merece um beijo, porque essa capa tá linda. Então vamos lá, vamos parar de falar da capa e falar do conteúdo. O livro, se você quer realmente assim uma explicação rápida do que se trata, falar que é uma mistura de Game of Thrones com Bela e a Fera é bem simplório, mas é bem preciso. Você realmente tem aqui algo que lembra muito os dois universos, porque a autora, ela, apesar dela já ser conhecida pelo Trono de Vidro, de eu ter o volume 1 aqui, eu nunca tinha lido. Eu não sei se ela criou o mundo do Trono de Vidro também, mas ela criou um mundo maravilhoso nesse livro. Ela criou as criaturas, toda a mitologia. Na primeira capa aqui do livro, numa das primeiras folhas, a gente tem um mapa, né, bem estilo Tolkien da vida. A gente tem um mapa para saber como é o Firitia. Então, eu achei isso muito legal. Ela realmente teve uma liberdade criativa muito grande. Ela fez um mundo, os costumes, as criaturas, e ela fez muito bem. Fez muito bem mesmo. Quando você é apresentado ao personagem principal, que é uma menina, que é a Freire, quando você é apresentado a Freire, você já entra no clima. A autora, ela sabe te colocar, né? Ela consegue te inserir perfeitamente no clima do local, da situação. E a gente logo de cara já cria uma simpatia pela personagem. Ela parece ser muito interessante. E você começa a história já ouvindo pela mente dela, pela narrativa dela. Então isso já te cativa um pouco. E você vai percebendo que quão ferrada é a vida da garota, sabe? Ela era de uma família que era rica, mas a família perdeu tudo porque o pai era um safado que não soube investir direito, não soube organizar direito e fazer a manutenção do dinheiro da família. A mãe dela já havia morrido, ficou ela e duas irmãs e o pai. Só que o pai é um inútil e as irmãs são muito, mas muito babacas, cara. Você já começa o livro odiando muito a família da Freire. E você odeia mesmo, sabe? Eu ainda consegui deixar esse ódio esvaecer lá pro meio do livro. Mas eu tenho uma amiga que tá lendo em conjunto comigo que ela continuou odiando a família da garota. E eu não culpo ela não, porque realmente, cara, que vida ruim que a Freire tem. E tadinha, é ela que caça, é ela que mantém a casa, que não é bem uma casa, é um casebre, na beirada da floresta, onde tem um muro que separa os humanos das ditas criaturas, os féricos. Os féricos, os grão-féricos, os grão-senhores. É como se fosse... Pensa no Game of Thrones, pensa na Muralha de Gelo, né? Você tem os reinos de um lado e as coisas do outro. E é mais ou menos isso. Você tem um muro que foi feito durante um tratado, porque os humanos eles eram escravos dos féricos. Os humanos se rebelaram, alguns grão-féricos ficaram do lado dos humanos, mas rodaram também. Hoje em dia a população humana é bem menor e vive numa área bem menor. Tem esse muro que separa, né? Tem essa barreira que impede que os féricos e os grão-féricos venham e matem os humanos à torta e direito. Porque os humanos, infelizmente, não têm poderes, não têm força, não tem nada disso. A única coisa que os féricos, eles têm uma fraqueza contra um tipo de madeira.
Só que a árvore que produz essa madeira ela é escassa, eles destruíram todas. Então os humanos hoje em dia não têm armas, né, para lutar contra eles. Eles acreditam que o ferro espanta os féricos, mas é lenda, né? Então a Freire ela vive nesse limiar. Ela vive, a casa dela é uma das casas mais ferradas e a mais próxima da floresta que dá na muralha. E ela caçando para tentar comer e para alimentar a família no desespero, acaba matando um férico. E quando ela faz isso, ela ficou naquele jogo de mata ou não mata, o férico não é, ele vai me matar, eu vou matar ele. Mas ela acaba matando, ela escalpa o férico, que ele tem uma aparência parecida com a de um lobo, só que é enorme. E ela vai e volta para casa com aquela caça. E logo em seguida, depois que ela vendeu a pele, já tava se achando, né? Tipo, a boa zona, nossa, eu me livrei de tudo, matei um férico. E quando ela consegue já vender a caça e tal, alimentar a família com o cervo que ela matou, um outro férico aparece na casa dela e revoga a vida da Freire para ele. Porque segundo as leis do local, se você mata um férico, você tem o direito de tomar a vida daquela pessoa que matou o férico para si. Mas você não precisa necessariamente matar a pessoa. E ele revoga a vida da garota e leva ela. E é aí você odeia muito a família dela. Porque a família dela, cara... Nossa, leiam um livro para vocês entenderem. A Freire vai parar nesse lugar. E uma coisa que eu gostei muito na personagem é que ela não é passiva. A Freire, ela, em momento nenhum no livro, ela foi passiva. Ela luta, ela tentou fugir do férico a todo custo. Mesmo sabendo que ela não tinha chance, ela tentou. Ela tentou lutar. E isso é muito interessante, porque dá um gás no livro. Ela desafia o tempo inteiro. Isso é interessante, isso faz falta, porque quando o personagem é muito passivo, fica sem graça. Fica, é assim porque é. E não, a Freire tentou ir contra fortemente muitas vezes. Só lendo para poder contar quantas vezes ela pegou uma faquinha e tentou lutar contra aqueles seres que ela jamais conseguiria vencer. Mas ela tentou. A Freire, ela, como eu disse, ela é uma personagem muito forte. E a personalidade dela bate muito de frente com a personalidade do Tamlin. O Tamlin, ele é o grão-senhor do lugar. Ele é o férico que foi buscar ela na casa dela, só que lá ele se transforma num homem lindo, loiro, maravilhoso, com uma máscara no rosto. E assim, o cara, ele transborda sensualidade, ele transborda tudo que é delícia, sabe? E a Freire, ela fica nesse conflito, né? Eu odeio aquele cara é tudo que eu não gosto. Porque ela foi criada, os seres humanos são criados para odiar os féricos, para odiar tudo que tem a ver com magia e com afins. Então ela tem isso muito enraizado nela, ela odeia os féricos acabaram com tudo. Ela tem medo também, e tem algumas superstições que ela tem acerca deles, mas que ao passar do tempo ela vai vendo se é verdade ou não. E ela vai resistindo muito bravamente contra o Tamlin, porque ele tenta ser legal com ela. Ele tenta ser gentil, e no princípio a gente também nem entende o porquê que ele tá fazendo isso. Mas ele tenta ser gentil e ela resiste durante um bom tempo. E chega uma hora até que a gente fica com pena dele. Porque ele tá tentando ser legal, ele tá tentando ser compreensível, ser amigável. E a gente vê que ele tá se esforçando para isso e ela é um poço de má educação. E eu fiquei com muita raiva dela em alguns momentos por causa disso. Tem o Lucien também, que é o parceirinho do Tamlin. Ele era de uma outra corte e o Tamlin ajudou ele. Ele também usa máscara. Aliás, todos da corte primaveril, que é a corte que o Tamlin é o grande senhor, todos eles usam máscara. Então, mais pra frente a gente descobre o porquê. Eu não vou falar, eu acho que isso aí também é uma coisa para vocês irem lendo. Mas todos eles usam máscara e isso torna a coisa até mais interessante porque você fica querendo ver como o personagem é, principalmente o Tamlin, e a gente fica com essa curiosidade até o finzinho do livro. Como eu estava falando do Lucien, ele era de uma outra corte, só que a outra corte e a família do Lucien é uma família muito escrota, eles são bem mais animalescos, são malvados e tal.
Então o Tamlin ajudou o Lúthien, levou ele pra corte dele, e agora ele é meio que um emissário do Tamlin. E ele, por muito tempo, ele zoa a Freyre de muitas formas, sabe? Ele manda ela para armadilhas mortais, ele diz que vai ajudá-la a sair dali, mas ele só tá sacaneando ela. Então, durante um tempo, a Freyre até acaba correndo mais atrás do Lúthien, porque, de certa forma, ele poderia ajudar ela a sair dali, do que do Tamlin, que estava tentando ser legal. E isso chega a ser irritante durante um tempo. Só que o que vale ressaltar é que isso tudo que eu tô falando é só um pedacinho do livro. O livro é grosso, né? Ele é bem grosso. Mas isso tudo deve ser que, ó, um pouco antes até da metade do livro. Você fica muito tempo desenvolvendo a relação dos personagens, desenvolvendo a vivência deles, desenvolvendo a convivência deles, e não acontece nada no livro. Você não tem vilão. Você meramente ouve falar de alguém, de uma mulher. Você não sabe quem é a mulher, você não sabe o que essa mulher tá fazendo, o que essa mulher fez. Você não sabe, você não tem vilão, você não tem nada. Você passa muito tempo só desenvolvendo relações. E isso eu achei muito bom, porque você não vê o livro passar. Mas quando o livro passa, você pensa, nossa, eu li tudo isso aqui e não aconteceu nada. Não teve um ataque, não teve uma guerra, não teve uma briga e não teve um beijo. Não teve nada. É só desenvolvendo relações. O romance em si, ele vai acontecer durante um bom tempo depois. Ele é bem desenvolvido. Ele não é aquele romance, toma aqui, se beijem porque vocês são personagens principais e eu quero que vocês fiquem juntos. Não é assim. Romance é muito bem desenvolvido. O livro, ele te prende de tal forma que você vai se desenvolvendo junto com os personagens. Gente, é incrível. É assim, até meio difícil de explicar a sensação que o livro te dá. É muito difícil. Quando eu dei por mim, eu já estava no final do livro quando apareceu o vilão. E é isso também que é interessante no livro. Ele tem umas reviravoltas. Você tá lá lendo, tá tudo direitinho, papapá. Aí do nada começa uma guerra. E aí você fica, caramba, e agora? Vai aparecer um vilão? E aí aparece um vilão. E o vilão é maravilhoso. Não é um vilão, é uma vilã. É uma mulher, eu já vou adiantar. A mulher é maravilhosa. Tipo assim, gente, você... E aí você começa a ler a parte que começa a ação. E começa uma ação mesmo. Tem procedência, tem começo, meio e fim. E parece que é outro livro, que não era aquele que você estava lendo antes. E, gente, é uma ação sem loucura, uma ação desmedida, uma parada assim bem louca. E a Freyre mostra que ela é forte mesmo, porque ela não é só uma mocinha de personalidade forte, ela é forte, ela luta. A primeira tarefa que ela tem que fazer lá para ajudar o Tamlin é sensacional, é digna de um filme de Senhor dos Anéis. E esse livro, ele mistura realmente tudo isso. Ele mistura o romance, ele mistura o mamão com açúcar, mas ele mistura uma capa e espada muito boa. Então, no fim das contas, cara, o livro é bonito pela capa e a capa condiz perfeitamente com o conteúdo. O livro é fenomenal. Eu acho que eu não... Fazia tempo que eu não pegava um livro tão bom. E assim, eu sei que eu falei isso da Quinta Onda, mas, cara, esse livro aqui é meu xodózinho. Foi realmente aquela aposta. Esse aqui realmente contradiz todos os estados de não julgar o livro pela capa. Porque eu julguei pela capa e ainda bem que eu fiz isso, porque o livro é fenomenal. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. Se você gosta de aventura medieval, que tem a dose de romance, que tem a dose de ação, que tem a dose de misticismo, de magia, de criação de mundo, leiam esse livro. Ele não tem ponto fraco, gente. Sério, não tem ponto fraco. Eu nem vou falar ponto forte e fraco porque não tem, sabe? O livro, ele é muito bom. A personagem principal, ela é muito boa, ela é muito bem construída. Ela não é uma mocinha, ela é uma heroína. Essa é a sacada. Ela tem aquele quê de mocinha, de medieval, de tal, mas não tem. Ela é uma heroína, ela cuida da família dela, ela luta pela sobrevivência dela e ela ainda luta para salvar o amor dela. Porque isso que eu também achei muito bom. Que o Tamlin, apesar dele ser o fodão da situação, quem resolve as coisas é a Freyre.
fica tudo na mão da Freire. Então ela realmente é uma heroína. Ele vai ser uma trilogia, então eu estou aguardando ansiosamente pelas continuações, porque promete. Eu espero que continue tão bom quanto o primeiro. Eu, inclusive, vou pegar o Trono de Vidro por causa desse livro aqui e começar a ler o mais breve possível, porque eu acho que eu virei fã da autora. É muito bom, gente. Eu dei nota 100 de 10, porque esse livro aqui é muito bom. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!